Salve, povo de Deus! Aqui estamos de novo com nossa Escola da Bíblia, caminhando no livro de Atos dos Apóstolos. Vimos capítulos 6, 7 e 8, e eu deixei separado o 9, porque o 9 é o meu capítulo, de modo muito especial. É a conversão de Paulo, né? O famoso Saulo, Saulo. Sempre conto e preciso repetir que esse capítulo tem uma história na minha vida, porque eu também sou Paulo de Tarso. E por que eu me chamo Paulo de Tarso? Porque minha mãe gostava demais de ler os textos do apóstolo, não é? Paulo, minha avó também, minha tia também, minha prima muito mais velha que eu, que me alfabetizou também. Então, minha mãe tinha disposto no coração que quando nascesse um menino seria Paulo Tarso. E eu cresci ouvindo, quando eu aprontava, fazia minhas artes, minha mãe dizia: Paulo, Paulo, por que me persegues? Repetindo a expressão que Deus deu ao apóstolo. Mas para entender bem, eu preciso ler alguns versos, mas melhor dizendo, a primeira parte da história, que vai do capítulo 1 ao capítulo 9, verso 1 ao 19. Atente, me acompanhe, para a gente tirar maior proveito da palavra. Eu anotei para compartilhar com vocês 19 itens aqui que eu quero sublinhar com você no estudo desta palavra. Diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor e, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, ao abrindo os olhos, não enxergava. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que Ananias respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, impôs-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? Para que ele trouxe autorização dos sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe falou: Ananias, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho, por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos seus olhos como que escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido e ainda permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. O que podemos sublinhar, não é? Que lições nós aprendemos? A primeira grande lição é que quando não conhecemos a Jesus como Senhor e Salvador, quando o Evangelho não entrou na nossa mente, no nosso coração, nós, com facilidades, nos sentimos, por qualquer situação, nos sentimos contrariados, ficamos raivosos porque aconteceu aquilo. Às vezes chutamos até um móvel, chutamos alguma coisa, quando não chutamos alguma pessoa, né? Ou seja,
quando não conhecemos a Jesus, é muito fácil o mau humor tomar conta do nosso coração. Quando não, ódio e raiva. Como costumo dizer, as redes sociais estão envenenadas por sentimentos ruins nos nossos dias. E Paulo, o texto diz que ele respirava, quer dizer, transpirava ódio, né, ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. E aí, por isso, movido pelo ódio, movido pela raiva, pediu cartas ao sumo sacerdote para que fosse pegar e matar os que eram do caminho lá nas sinagogas de Damasco. Ou seja, já entrando na Síria mesmo, né? Pela dispersão, eu já expliquei isso, pela dispersão, muitos dos judeus que foram para o exílio na Babilônia não voltaram, porque depois de 40 anos haviam criado raízes e muitos, não só na Babilônia, mas entrando pela Síria, Damasco, como é o texto nos ajuda a permitir a reconhecer aqui. E ele foi com essa autorização para, chegando lá, apresentar para as suas autoridades da cidade a autoridade dele para prender os judeus que tinham se convertido, no caso, não é? E diz o texto que ele tomou rumo a Damasco e, acercando-se da cidade, aproximando-se de Damasco, subitamente uma luz tremenda. Ou seja, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em trevas. O ódio é o lugar das trevas, é o lugar que nos leva para a depressão, nos leva para a enfermidade, não é? Paulo estava caminhando para Damasco, mas envolvido em trevas provocadas pelos sentimentos ruins que ele tinha. E diz o texto que uma luz, ou seja, Jesus é acompanhado por essa maravilhosa luz que ilumina todo mundo. Jesus Cristo. Ele disse: eu sou a luz do mundo. E essa luz brilhou. E brilhou tão intensamente que Paulo ficou cego. E brilhou tão intensamente que o cavalo, vendo aquela iluminação, Paulo cai por terra. E caindo por terra, diz o texto assim, ouviu a voz de Deus falar para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Amados irmãos e irmãs, ser religioso não nos leva necessariamente para o céu. Tem muitas pessoas que invocam o nome de Deus, falam o nome de Deus, glória a Deus, outros falam Virgem Maria, enfim, são expressões religiosas, mas essa religiosidade não nos leva para o céu. A religiosidade infrutífera, que não transforma o caráter, que não muda os nossos comportamentos e que não abre caminho para o céu, porque há um só caminho. Ele foi para perseguir os do caminho. Lembrem, Jesus não apenas disse: eu sou a luz do mundo, ele disse: eu sou o pão da vida, e ele disse: eu sou a verdade, e ele disse: eu sou o caminho. E os cristãos na igreja primitiva foram reconhecidos como do caminho, porque apesar de na cultura popular católica, espírita e muitos outros dizem, as pessoas, quando a gente fala de Jesus, muitos dizem para a gente assim: a religião é importante, todos os caminhos levam a Deus. Deixa eu dizer para você, quando você ouvir isto, você deve dizer: não, não é isto que está na Bíblia. A Bíblia ensina que há um só caminho, não é? E o caminho é Jesus. E ele disse: procurai o caminho estreito e não o caminho largo que leva para a condenação. Então Jesus é aquele que nos dá a mão para andar no caminho da justiça, da verdade e da luz, da sua luz. E o texto é muito claro. Paulo era doutor em teologia, estava se preparando para ser um rabi, instruído aos pés do rabi mais conhecido de Israel, Gamaliel. E isso não lhe foi suficiente para tirar do seu coração rancor, ódio, para tirar do seu coração toda aquela
doutrina que não levava junto a Deus, ou seja, não era o verdadeiro caminho. E ele ali, teólogo, doutor em teologia, diante do Senhor, diz: quem és tu, Senhor? Ou seja, profundo conhecedor da teologia judaica e total ignorante dos verdadeiros caminhos de Deus. Estava com a vista toldada. E agora, embora cego, ele vai aprender a ver. Não é? O texto vai dizer assim, Jesus fala para ele: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Nós precisamos sempre nos vigiar para ver se estamos andando no caminho, porque se não estamos andando no caminho, muitas vezes nós estamos em confronto com Jesus, se não até mesmo em perseguição a Ele. E a palavra diz: levanta-te e entra na cidade. Quando nós encontramos Jesus, muitas vezes eu ouvi testemunho de pessoas que andavam encurvadas, que andavam desanimadas, ou seja, com ânimo lá embaixo. E quando o Evangelho chega, a primeira coisa é: levanta-te. Eu lembro que quando eu falei sobre o coxo da Porta Formosa, ali aquele paradoxo que diz o texto: vendo ele a Pedro e João, Pedro diz para ele: olha para nós. Por quê? Porque aquele homem envergonhado e humilhado pelo seu defeito físico, estigmatizado porque quem nascia com defeito físico era maldito, era impuro, segundo a teologia judaica, Pedro tem que dizer para ele: olha para nós, ou seja, levanta a cabeça, não é? A palavra de Jesus para Paulo foi: levanta-te e entra na cidade. Ou seja, o Evangelho nos dá níveis mais altos de vida. E então diz o texto que Paulo se levantou, abriu os olhos, não podia ver, foi guiado pelos seus companheiros até a cidade. Mas o texto, ele não é apenas a conversão de Paulo. Entra um outro personagem, que era crente. Esse era crente. Servia a Jesus, como foi escolhido por Deus para ser uma espécie de guia de Paulo, que era Ananias, possivelmente era o líder da igreja em Damasco, líder dos convertidos em Damasco. Mas ele, Deus fala com ele: Ananias, e ele diz: eis-me aqui, Senhor. E o Senhor diz para ele: vai à casa de Judas, que Saulo, o texto é muito claro, vai à rua que se chama Direita, na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Ananias foi rapidamente? Não. Paulo era uma ameaça. Paulo era um desafio. E nós muitas vezes olhamos as ameaças e os desafios e eles tomam uma proporção tão grande que nós ficamos tímidos. Esquecemos que estamos acompanhados dos reis, do Senhor dos senhores. Não é? Eu lembro perfeitamente um texto que eu sempre cito, é de Juízes, capítulo 6, quando o anjo de Deus fala para Simeão: Simeão, homem valente. Simeão fica ali perplexo, começa a choramingar e tal. Por quê? Porque a sua autoestima estava lá embaixo, humilhado pelos amalequitas, os ataques que eles sofriam, né? Ele não enxergava assim em si mesmo valentia alguma. A mesma coisa Ananias. Ananias: Senhor, deixa eu falar uma coisa para o Senhor. O Senhor sabe quem é Saulo? Ele veio aqui para nos matar, Senhor. Eu fico pensando o seguinte: Ananias é igual a mim. Eu já tentei dar conselho para Deus. Eu já tentei instruir Deus, dizer: Senhor, precisa fazer isso assim, assim. Como se Deus não soubesse todas as coisas. Como se eu não tivesse lido o Salmo 139. Tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetro os meus pensamentos. E ainda a palavra não me chegou à boca e tu já conheces todas. Então, quando você tiver dúvida se Deus está presente na sua vida, se Deus está enxergando o que você está enfrentando, leia o Salmo 139 e ele vai te dar uma lição da onipresença do Senhor junto aos que o buscam. E diz o texto que Ananias, ali tentando explicar para Deus e
e tentando fugir daquela responsabilidade que o Senhor estava colocando sobre ele. Mas o texto da palavra vai dizer: mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Ananias não podia avaliar a importância da tarefa que Deus estava lhe dando. E nem você vai conseguir avaliar. Você vai fazer a obra de Deus, você vai fazer o trabalho de Deus, e você vai enxergar e vai ver assim. Você não vai ver muitas vezes a grandeza que você gostaria de ver, mas Deus vai pegar, ou seja, assim como pegou os 5 pães e os 2 peixes e transformou numa alimentação para a multidão, Ele vai fazer isto com você e comigo. Ou seja, o pequeno na mão de Deus se torna grande. E muitas vezes o grande na nossa mão se torna pequeno, porque vem acompanhado de pecado, de cobiça e de sentimentos que não são de Deus, e de interesses que não são de Deus. Mas quando você faz o que é de Deus, como Ananias foi convocado a fazer, e você pega o que parece pequeno, o que parece até ameaçador, o que parece um desafio insuportável ou não, da qual você não se sente capaz, você se sente intimidado, mas você confia em Deus, você crê na palavra que Deus te dá e você vai. E o texto diz que ele foi. Então Ananias foi, verso 17, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho, por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Para mim é o mais importante versículo de toda essa passagem. Sabe por quê? Pela frase que Ananias deu. A frase de Ananias foi, Saulo, irmão. Irmãos e irmãs, o Evangelho transforma inimigos em irmãos. Na primeira percepção de Paulo, Ananias e todos os convertidos eram inimigos. Rangia os dentes pela morte deles. Viera para matá-los. Ananias, intimidado por todas as notícias, dizia, Senhor, ele veio aqui nos matar, como é que eu vou lá? O Senhor disse, vai, confia na palavra do Senhor. Deus vai realizar um milagre quando nós confiamos na sua palavra, quando nos submetemos à sua palavra. Ananias foi. E aí o seu coração já estava cheio da presença de Deus. Ele olha para Paulo, embora ali estivesse o seu exator, o seu perseguidor, ele diz, Saulo, irmão. Isso é que o Evangelho faz. O Evangelho é de reconciliação. Não cabe, do ponto de vista da humanidade, dos sentimentos que ocupam a agenda da maioria das pessoas, a presença de Ananias deveria ser uma presença de vingança, porque afinal é olho por olho, dente por dente. Mas o Evangelho, que transforma inimigos em irmãos, pede que nós perdoemos os nossos ofensores. Sem perdoar os nossos ofensores, você não entra no céu. Jesus ensinou no Pai Nosso. Perdoa os nossos devedores assim como perdoa os nossos pecados, assim como perdoamos os nossos devedores. E no final, depois de ensinar a oração do Pai Nosso, ele diz, porque se vós não perdoarem os pecados daquele, as dívidas e os pecados daqueles que vos ofenderam, vosso Pai Celeste também não perdoará os vossos pecados. Ou seja, sem perdão não se entra no céu. Ananias tinha todo tipo de raciocínio, não é? Entendimento razoável aos olhos do mundo, de ir lá até para se vingar de Paulo, sabendo que ele estava cego. Mas Ananias foi levado pelo Espírito. E quando somos levados pelo Espírito, o Espírito gera em nós, como fruto do Espírito, o amor, a compaixão. E foi isso que Ananias fez. E é esse que é o nosso desafio. Porque quando nós ministramos amor, Deus multiplica isso de maneira inimaginável.
Paulo vai se tornar o apóstolo do amor. Está lembrado do capítulo 13? É fruto do amor ministrado sobre a vida de Paulo por Ananias, o qual muitos nem conhecem, nem reconhecem, mas o céu conhece, a palavra conhece Ananias. Que Deus te abençoe e faça frutificar a sua vida e o seu ministério. Amém.